Hoje nós paramos para pensar nas dores da nossa mãezinha do céu. A primeira dor, a profecia de Simeão. Imagina você, Simeão, ele era um homem de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quando uma pessoa cheia do Espírito Santo fala alguma coisa para a gente, nós ficamos encados, nós pensamos assim: meu Deus do céu, se for coisa boa é maravilhoso, mas quando não é coisa boa, como nos preocupa? Maria, ela chega com Jesus no colo, é um recém-nascido. Você que é mãe, pensa comigo, seu pequenininho ali, frágil, seu pequenininho ali, independente, aquele que você toma cuidado até para segurar o colo, porque criança recém-nascida tem que tomar um cuidado para pegar, porque o jeito que a gente pega pode até machucar o pequenininho, então tem um jeito para carregar, mas a mãe sabe. A mãe carrega do jeito que ela dá banho, ela tem traquejo, ela mexe de uma forma que é surpreendente, é lindo demais. Maria ali, com o pequenininho, quando ela chega no templo, ali no templo, aquele homem de Deus chega para ela e diz assim: esse menino vai ser causa de contenda, esse menino vai ser causa de sofrimento, esse menino vai ser causa de guerra. E quanto a ti, diz para ela, e quanto a ti, mãe, por causa dele, uma espada transpassará a sua alma. Olha, meu irmão, o que Maria teve que ouvir, ela já sabia. Em algum momento uma espada vai entrar dentro de mim, e a espada vai entrar dentro de mim, vai ser um sofrimento tão grande, meu Deus, eu vou ter que aguentar esse pequeno que eu amo, que é a minha vida. O que acontecerá com ele, meu Pai? Talvez passasse na cabeça de Nossa Senhora, como passaria na minha e na sua. O que vai acontecer com ele? O que quer dizer que essa espada vai transpassar a minha alma? O que quer dizer essa profecia? Maria não sabe. Ela só sabe de uma coisa: eu vou sofrer muito por causa dele. Meu Deus, protege meu filho. Meu Deus, coloca a tua mão sobre o meu pequeno, para que não aconteça nada com o meu pequeno. Meu Deus, que aconteça comigo, mas não aconteça com o meu pequeno. Meu pequeno quer tudo na minha vida. Certamente foi isso que Maria rezou. Afinal, é assim que pede uma mãe acerca do recém-nascido. Visto na vida de Nossa Senhora foi essa fuga para o Egito. O que você esperava quando alguém chegava perto do seu filho, da sua filha recém-nascido? Claro, a gente espera que traga alegria, que se alegre com o nosso pequeno. E tem pessoas que são tão pesadas que a gente diz assim: eu não quero nem que fulano chegue perto aqui do meu filho, porque meu filho não pode receber esse olhar tão negativo, tão cheio do mal que vem dessa pessoa. Eu sei que ela é maldosa, eu quero proteger. É assim que as mães fazem. Elas não saem entregando os pequenos para todo mundo, elas têm medo. Mas geralmente quando a gente vê um recém-nascido e aquela fase até um ano, depois daquela fase até 2 anos, dá trabalho para a mãezinha, mas dá muito mais alegria do que trabalho para ela. É uma realização a cada dia, claro. Herodes, movido por um espírito de inveja, Herodes, odiando já esse menino que tinha nascido, tinha acabado de nascer, ele dá uma ordem. O seu coração é endiabrado,
O seu coração repleto de ódio é capaz de dizer assim aos seus soldados, que pudessem entrar em todas as casas e tirassem dos braços das mães e dos pais todos os meninos que tivessem até 2 anos de idade, que não tivesse misericórdia de nenhum deles, que pegasse esses meninos e que levasse esses meninos. Herodes estava bravo porque os magos não tinham dito para Herodes onde estava Jesus. Ele queria pegar Jesus. Pegar para quê? Pegar para matar. Pegar para matar. Quando passa o Natal, a gente celebra logo alguns dias depois do Natal, o dia dos Santos Inocentes. Olha que coisa, gente, os mártires. E o que são os Santos Inocentes, gente? São os pequenininhos. Os menininhos pequenininhos, com menos de 2 anos, que foram assassinados pelos homens de Herodes. Maria recebe ali, no seio da Sagrada Família, por meio de São José o Amisto, pega o filho, pega o pequeno, foge porque o seu filho é odiado já. Foge porque se Herodes pegar o menino, Herodes vai matar seu filho. E eles não tinham como escapar, não havia força de pai que conseguisse ir contra um soldado. Eles pegavam, eles iam com força, eles levavam. Então imagina o desespero de Maria, de José, de pegar o menino e falar: foge, vamos. E o medo de que nessa fuga fossem capturados, porque a ordem era clara: pegue o menino com menos de 2 anos e mate. Jesus podia morrer ali. Seu filho poderia morrer ali. Seu filho, tão pequenininho, já era odiado e perseguido. E o que fez Maria? Maria fez o que uma boa mãe faz: vamos embora, vamos salvar o nosso pequeno. Uma mãe, para salvar o filho, faz de tudo, se mete nas piores enrascadas possíveis, mas é por um filho. Por um filho ela faz isso. Maria e José foram embora para o Egito, porque a ordem era assassinar o meu filho. Mãe querida, que desespero, que dor presente no seu coração neste momento em que fugistes, ao lado do seu esposo São José, com o pequeno no colo. O que será que eles passaram? Como será que foi o trajeto? Não era de carro, era certamente em cima de um cavalinho, de um jumentinho. Era ali que o pai ia na frente puxando e a mãe em cima do jumentinho, com o pequenininho chacoalhando e correndo, antes que Herodes pudesse chegar. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Os mortos que morriam crucificados, eles não podiam ser tirados da cruz. Então, quando você subia lá no Calvário, a cena era assim: um monte de cruzes, porque muita gente que era prisioneiro político era crucificado. Jesus enquadraram nesse crime para crucificar. Estavam ali. Então você olhava para uma cruz, você via ali uma cruz que tinha um corpo que já estava em putrefação, onde os urubus sentavam sobre os corpos. Era uma cena pavorosa. Ficava lá no alto. Só que Jesus retiraram o corpo dele da cruz por causa de um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia, ele era do conselho de Pilatos, e ele conseguiu fazer um caminho para tirarem o corpo.
E é por isso que entregam o corpo de Jesus para Maria. Você já viu aquela imagem onde Nossa Senhora está sentada, segurando assim o menino no colo? O menino não, Nosso Senhor grande já, lembre-se, 33 anos. E ela desolada é chamada a Piedade, né? Nossa Senhora da Piedade. É isso que nós estamos falando agora. Sabe, gente, nenhuma mãe desse mundo nasceu para enterrar o filho. Nenhuma mãe. Nenhuma mãe desse mundo estará preparada para enterrar o filho. Por quê? Porque é contra a lei natural. É filho que enterra a mãe. É filho que deve levar a mãe para a sepultura e não o contrário. Aqui na igreja, eu sempre vi muitas mães já devolveram seu filho para Jesus. A mesma dor que Nossa Senhora. Maria que segura os braços do seu filho amado. Assim como muitas mães de Carapicuíba, que nesse pouco tempo que eu estou aqui, já ouvi dizer, que passaram a mão sobre o corpo do filho, sobre o rosto do filho, e que disseram: eu não acredito que eu estou suportando isso. Como você acabou de cantar, vendo a morte do meu filho, foi milagre eu não morrer. É assim. Aguentar firme, dizendo: Senhor, eu não aguento por minhas forças, mas eu peço, me fortaleça aqui, já que eu tenho que passar por isso. Certamente, enterrar um filho é tomar o cálice mais amargo que uma pessoa nesta vida pode beber. Se você conhece alguém que enterrou um filho, ou se você enterrou um filho, uma filha, tudo que você passar nesta vida nunca vai atingir a intensidade do sofrimento que um dia você viveu. De forma que nós que não enterramos não conseguimos nem dizer: eu imagino a sua dor, porque não tem como, é único. E aí eu pergunto para você que já enterrou: como que você não morreu enterrando esse filho? Um verdadeiro milagre, porque a força de Deus esteve com você ali. A força de Deus te sustentou, e a força de Deus te fez entender, se levantar como Maria e continuar a sua missão. Nós estamos meditando agora a última dor. Certamente existem outras tantas dores que nós não temos conhecimento e que estão no coração de Maria. Talvez vai ter um dia lá no céu que a gente vai dizer: como que nós não nos lembramos dessa daqui? O fato é que toda Semana Santa a gente vai meditar as dores da Virgem. Vocês já estavam meditando ricamente todo ano. E nunca vai se tornar enjoativo, porque é uma forma, como eu disse lá no início, de rememorar, de tratar com carinho. Sabe por quê? Porque já está cheio de gente que trata mal. Que a gente anda pelas escolas da vida e os nossos jovens são espezinhados por serem católicos. A gente olha para os nossos jovens
E só Deus sabe eles passam as escolas da vida por segurarem um terço, por confessarem, por irem com a camiseta de Nossa Senhora. Quanta chacota, tudo isso possa fazer com que eles cada dia mais tratem Maria com amor, com muito amor. Que a nossa devoção por Nossa Senhora aumente. Ela que teve esse momento em que deixou o seu filho lá no cemitério, que enterrou o seu filho, que deixou o seu filho segundo o enterro da época, que largou o seu filho ali, que depois teve que voltar para casa com todos os pensamentos. Já parou para pensar? Quando Maria volta para casa, quando Maria ficou sozinha, o que será que passou na cabeça dela ali? Que enterro é assim, né? Na hora do enterro tem tanta gente para abraçar a gente, mas o negócio pega mesmo quando a gente volta para casa, quando a gente fica sozinho, quando o defunto não é mais notícia e todo mundo segue a vida, todo mundo toca o barco e eu tenho que tocar o meu. Só que eu toco o meu barco sem alguém muito especial que estava nele. Aqui a última palavra é dada, não tem mais o que fazer. Aqui o ponto final do mundo é colocado. E Maria deve ter que lidar com toda a sua dor, com todo o sofrimento e esperar em Deus. A gente sabe o que acontece depois, mas não vamos falar agora do depois. Vamos viver a liturgia, porque a liturgia vai falar do depois. E sábado nós vamos falar do depois. Nós vamos celebrar o depois. Tanta gente que fala que nós católicos adoramos a um Deus morto é porque não entende o que a igreja está vivendo. E nós não pararemos no Deus morto. Você sabe disso. Mas o que estamos fazendo aqui é honrar o sofrimento, porque nada foi fácil. Jesus, misericórdia, quando eu tenho que lidar com as coisas que são também na minha vida um ponto final. Quando a gente não entende, mas acontece porque tem que acontecer, passamos porque temos que passar. Quando a angústia toma conta do coração e a gente fica ali sozinho e diz: Senhor, agora sou eu, Senhor. Ou eu me afundo no sofrimento, eu paro a minha vida completamente, ou eu seguro na mão de Deus, eu me levanto e eu toco o meu barco até o dia que Deus quiser. Obrigado, Senhor, por nos dar a graça de hoje, assim como João, que certamente agora abraçava Maria, cuidava de Maria, perguntava se Maria estava precisando de alguma coisa. Eu e você somos João, que está ali, que pega na mãezinha agora e diz: vamos, mãe, vamos para casa. Não adianta mais ficar aqui. Vamos para casa. Vamos voltar. A vida tem que continuar. De muitas mãezinhas nesta terra, eu já vi, já ouvi nessa vida uma mulher que teve seu filho sequestrado quando era pequenininho, e desde que levaram seu filho, ela nunca mais foi a mesma. E ela disse
um dia, já depois de uns 15 anos embargada: Padre, se eu soubesse que meu filho morreu, se eu tivesse enterrado meu filho, eu teria a paz que eu não tenho, porque ainda hoje os meus pensamentos são atormentados, porque de tempos em tempos ele me aparece aqui e ali, porque não tem um dia sequer que eu deixe de pensar: onde está o meu menino? Maria e José tinham ido a Jerusalém, eles iam no templo. Esse negócio que às vezes as pessoas falam assim: eu quando quero Deus eu rezo aqui em casa. Poxa vida, quer mais do que Maria e José que estavam com Deus em casa e que não ficavam em casa. Eles saíam em caminhada, eles iam caminhando, iam em caravana até Jerusalém, no templo. Jerusalém era uma cidade grande, Maria era do interior, junto com José. Quando a gente chegou no interior da cidade, quem é do interior aqui sabe, nos assustava o contexto da cidade. Quem é do interior se assusta até hoje quando vem. Quando meu pai veio me visitar aqui, ele ficou assustado, em pânico, só de ter que atravessar a Inocêncio Seráfica. Os nossos parentes do interior ficam assim quando chegam na cidade. Imagine Maria, quando começa a voltar, eles estão em caravana, é muita gente caminhando. Jesus já tem 12 anos, 12 aninhos, a mãe não consegue cuidar o filho aqui do lado. Jesus ali certamente já estava no grupinho das outras crianças, ele era uma criança normal. Até que depois de caminhar, José e Maria perguntam: cadê Jesus que a gente não encontra? Passados 3 dias, eles voltam sozinhos, a caravana segue, mas eles voltam sozinhos, desesperados. Perdemos nosso filho na cidade grande, perdemos nosso filho em Jerusalém, onde está Jesus? Desespero ali, até que aquela mãe, aquele pai chega e encontra o menino, e já dá uma resposta do alto: mãe, pai, por que me procuravas? Por acaso vocês não sabiam que eu estava aqui na casa do meu pai, que é a casa de Deus? Agora nós paramos para pensar no sofrimento de tantas mães e pais que têm os seus filhos desaparecidos nesse mundo, assim como a Virgem viveu essa dor no seu coração. Aqueles que em algum momento da sua vida assistiram o filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, com certeza se lembram daquela cena que, para mim, é uma das cenas mais fortes do filme. Exatamente ali, no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encontra com sua mãe no Calvário. Mas vejam bem, é preciso entender como que se deu isso. O rostinho de Jesus não estava bonito quando nosso Senhor encontrou a Santíssima Mãe. Jesus, antes de subir o Calvário com a cruz, Jesus tinha apanhado muito, porque havia, antes da subida no Calvário, a sessão de espancamento. Lá no espancamento, a pessoa era colocada em um espaço, e os soldados eles simbolizavam Roma, e a pessoa o inimigo de Roma. Então era como se dissesse assim: você vai apanhar para você aprender a nunca mais mexer com Roma. Só que os soldados eles batiam de tal maneira a pessoa que estava lá, que o raciocínio era o seguinte:
A pessoa tinha que morrer depois na cruz, porque era um espetáculo, ela tinha que morrer crucificada. Só que na cruz demora para morrer. Então você bata bastante, mas não mate. Só que bata o suficiente para você quebrá-lo muito, a fim de que quando ele chegue na cruz, ele demore um pouco tempo para morrer. Por quê? Porque quem estava na frente da cruz tinha que assistir o episódio do horror. E Jesus teve ainda alguns adendos. Herodes pediu que colocasse no Senhor uma coroa de espinhos, porque a acusação é de que ele era rei. Então imagine, aquela coroa de espinhos, não era todo mundo que ia ser crucificado que recebia a coroa. Só Jesus recebeu. A coroa é colocada na cabeça do Senhor, e quando é colocada, a coroa fura a cabeça do Senhor. E naquele momento Jesus sobe como patíbulo da cruz. A cruz em si, ela já ficava lá no alto. Por quê? Porque depois o patíbulo ele era colocado, a cruz tinha que ser fixa, ela tinha que ser cimentada ali, para que a cruz não caísse para frente. Então a pessoa subia só com uma parte da cruz, que por si já era muito pesada. Pesada para mim, pesada para você. O que se dirá então para uma pessoa completamente machucada, sangrando? E ali, gente, é ali, é daquele jeito, como o profeta Isaías profetizou no Cântico dos Servos do Opressor, completamente desfigurado, irreconhecível, totalmente machucado, totalmente destruído, totalmente acabado, porque os todos daqueles soldados tinham batido. E no caminho, gente, no caminho os soldados paravam de bater. Sabe por quê? Porque no caminho até o Calvário não era o soldado que batia, no caminho até o Calvário quem batia era o povo que gritou Hosana ele, Hosana a, era o povo que batia, era o povo que chutava. Por quê? Porque o povo tinha que mostrar ali para os soldados que eles estavam do lado de Roma, e naquele caminho os soldados eles iam afastando o povo, para que o povo não matasse o prisioneiro do caminho. E no meio dessa bagunça, dessa tristeza, dessa dor, dessa desgraça, Jesus encontra um rostinho que é um rosto muito especial. Jesus encontra ali, naquele sofrimento, a mulher que mais o amou e mais o ama nesta vida. Ele não tem dúvidas de que o amor que essa mulher tem por ele é a coisa maior que existe no mundo. E quando ele encontra essa mulher ali, certamente o menino que está dentro dele diz: mãe, olha o que fizeram comigo, mãe. Naquele olhar, como a criança que corre para a mãe, é o olhar de Jesus para ele, é o olhar de Jesus para ela, e é o olhar dela para ele. A mãe que olha para o filho e não pode fazer nada. A mãe que quer se colocar no lugar, que quer dizer: batem em mim, tirem ele daí, me crucifiquem, por favor, me matem. Façam o que vocês estão fazendo com ele, façam comigo, mas deixem ele embora. Deixem ele embora. Salvem meu filho. Sua voz não é ouvida. E ela simplesmente o vê passar. E ela vai atrás. Ela vai atrás. Ela vai atrás como aquela mãe que diz assim: ó, filho,
Eu estou aqui, tá? Meu filho, eu estou aqui. Eu não vou embora, eu vou ficar aqui, meu filho. Eu estou aqui. Certamente, esse momento de dor é assistido pelo céu. E o céu, ele chora essa cena de dor existente ali, naquele momento.